começando lá de baixo, né, a gente fala de baixo em relação ao mapa, né, de Foz do Iguaçu, a gente tem tanto o contrabando, o tráfico que acontece na região do lago de Itaipu. O lago de Itaipu são 1.500 km². Imagina que o Rio de Janeiro deve ter, a cidade do Rio de Janeiro, 1.300 e alguma coisa, então é equivalente ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos a Ponte da Amizade, que tem um fluxo intenso de pessoas na ponte. Chega a casa de 120 mil pessoas num dia que passam pela ponte. Temos aí a região de Guaíra, onde a gente tem ainda a influência do lago. Então, nessas regiões, a gente aprende muito contrabando, né? Contrabando, tem armas também, munições, mas o maior volume é a parte de contrabando de cigarro, né? Cigarro, eletrônicos. Em uma apreensão, nós pegamos 500 smartphones, imagina, em uma única apreensão. O valor da carga é de aproximadamente 3,5 milhões de reais. Isso tudo, imagina, 500 smartphones entrando para competir num mercado de qualquer cidade, né? Eu causo muito problema para o mercado lícito, né? Para aquele empresário que tem a sua empresa e paga os impostos, né? Enfim, subindo para o Mato Grosso do Sul, a gente já tem um volume muito grande, principalmente da maconha, né? Também tem armas, né? Também tem contrabando, mas assim, o volume maior é de maconha. No Mato Grosso, a gente já tem uma incidência grande de cocaína. Rondônia, a gente está conseguindo bastante êxito no crime ambiental, né? Apesar da operação estar iniciando, a gente não consegue ainda ter né? Mas o início já foi forte, os resultados foram fortes no crime ambiental. E no Acre volta ali, como a gente só tem 2 dias de operação, mas entrou contrabando de remédio, né, de medicação. Essa medicação, esses anabolizantes animais são usados por jovens, são usados em pessoas. É um problema de segurança de saúde pública também. E a droga, né, está entrando ali. Foi apreendido droga. Então, mais ou menos o que a gente tem visto assim, de apreensões são essas aí, né? Uma coisa que a gente percebia, que não existiam muitas denúncias anônimas, né? As pessoas não tinham esse costume de denunciar. Hoje em dia, as denúncias elas são responsáveis por grande parte das nossas apreensões, coisa que não existia antes. Então, a gente percebe que a população ela realmente está acreditando no nosso trabalho. Outro tipo de mudança que a gente costuma até chamar de salário indireto do policial, é uma satisfação que ele sente que é como se fosse um ganho que ele teria, que são pescadores e pessoas que mandam até mensagem em grupos de WhatsApp com peixes, por exemplo, e dizendo, agora eu posso pescar à noite no rio. E ele não podia pescar, o rio tinha uma espécie de toque de recolher a partir das 6 da noite, onde só criminosos e alguns abnegados policiais que tentavam atuar contra esse volume de crime que era muito grande. Então hoje a gente tem o rio, ele voltou a ser um local seguro. Isso nos dá uma satisfação muito grande em relação ao programa. E na região também, em conversas, por exemplo, com empresários, os empresários dizem que voltou a ter mão de obra disponível, por exemplo, em oficinas, em setores que as pessoas, os empresários tinham dificuldade de encontrar mão de obra, de jovens que quisessem aprender um trabalho, alguma coisa, agora estão voltando, procurando emprego, quer dizer, estão deixando a vida do crime. A gente tinha existia uma rede de criminosos na região que é praticamente uma rede de apoio. São os chamados olheiros ou batedores. São pessoas jovens, né, a maioria menor de idade, que o trabalho deles é pegar um celular ou um rádio e ficar numa estrada observando a polícia. Quando a polícia passar, eles avisam alguém. Eles ganhavam 150, 200 reais por noite para fazer esse trabalho. Quando você pega um jovem e oferece para ele uma possibilidade de ganho tão fácil, tão substancial, ele dificilmente vai buscar o caminho do estudo ou do trabalho.
Então, o que está acontecendo é que agora que está diminuindo essa oferta de trabalho ilícito, eles estão buscando um mercado lícito de trabalho. Quer dizer, nós estamos favorecendo a reinserção desses jovens aí no mercado de trabalho e na sociedade. Está aumentando, com certeza, a força produtiva da região. E só para a gente ter uma ideia, né, jogando por baixo e considerando que seja só cigarro, que não é, passava também drogas, armas e munição no meio desse comboio, vamos dizer assim, mas vamos considerar que seja só cigarro, seja tudo cigarro, né? Não só, né? Porque o cigarro também talvez o problema mais sério que a gente tem na região hoje. Dá um volume de aproximadamente 150 mil quilos de contrabando, drogas, armas, munição que passavam. Se considerar... Isso por dia? Por dia, por noite, na realidade. Se considerar o valor das cargas de cigarro, dá uma negativa de lucro para as organizações criminosas de aproximadamente 4 bilhões e meio, só nesse período de bloqueio. Além disso, foram intensificadas as ações integradas, contando com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, em Foz do Iguaçu também, a Receita Federal atuando integrada com as outras instituições, e a gente tem conseguido melhorar os resultados em apreensões. A gente já conseguiu apreender algo próximo de 110 milhões de reais, né, em valores de mercadorias. E isso dá o país deixou de perder aproximadamente 100 milhões de reais com tributos e multas em relação a esse material que foi apreendido. É uma mudança de conceito para operações de fronteira, né? Nós tiramos aquelas operações episódicas, onde havia uma movimentação grande de recursos, pessoal e equipamentos para a região de fronteira, e essas operações permaneciam por pouco tempo, 2 semanas, 3 semanas, no máximo 1 mês. Nós mudamos esse conceito, trabalhamos com equipes menores, mais especializadas, trabalhamos com fusão de equipes, trabalhamos as instituições integradas, né, com equipes pequenas, e o nosso conceito agora é de operações permanentes. Então, não temos data e não vamos sair, por exemplo, da região onde a gente está atuando. O que a gente pode fazer é adaptar e conforme o crime for sendo controlado nessas regiões, e conforme ele for migrando para outras regiões, nós também vamos migrando. Nosso programa é completamente adaptável. A gente costuma sempre dizer que a adaptabilidade é o ponto central do nosso programa, desse programa do Ministério da Justiça.